quem está pronto para levar a palavra de Deus. Aí você pode dizer um pastor, não é? Você pode dizer um profeta, você pode dizer um estudioso da palavra está pronto para levar a palavra de Deus. É assim. Eu quero lhe dizer que isso não basta. Se for fazer uma observação assim, desmiuçada sobre a vida das pessoas, os momentos de cada vida das pessoas, a gente certamente responderia que ninguém está pronto para levar a palavra. Porque muitos que levam a palavra estão errando em algumas coisas ainda. Nós estamos errando em algumas coisas. E eu não sou exceção disso. Quem está de fato pronto para levar a palavra? Eu ouvi na mídia que um pastor de uma congregação importante, e teve até um abalo recentemente, nesta congregação dizia ali na mídia que esse pastor principal, ele, além da sua esposa, ele tinha envolvimento adultério com outras pessoas que congregam a igreja dele, a igreja que ele dirige. Então, quando a gente ouve uma situação dessa, de certa forma a gente fica indignado, se for verdade, né? Como é que uma pessoa que se propõe a levar a palavra, que está dirigindo uma congregação inteira, está ali cometendo adultério com uma e com outra? É o que foi noticiado. Nós bem sabemos que nós não estamos para julgar. Se algum pastor, obreiro, missionário, reverendo, qualquer pessoa se propõe a falar, a levar esta palavra de Deus, é preciso ter uma depuração das nossas vidas, uma reflexão. Eu devo, de fato, levar esta palavra? Eu estou errando ainda nessas coisas. Uns erram de uma forma, outros erram de outra. Creio que se fosse para a essência mesmo, para saber se algum de nós, desse mundão, está de fato com sua vida totalmente reta, comprometida para levar esta palavra de uma forma genuína, onde o Espírito Santo possa fluir através de você. Eu posso lhe dizer que é semelhante à situação de Jó, em que o Satanás questionou a Deus sobre a retidão, a vida de Jó. Ah, mas também ele tem tudo, também ele tem uma família boa, tem propriedades, então não lhe falta nada. Evidentemente que é fácil seguir ao Senhor. De fato é. Mas não é o bastante. E Deus, naquela ocasião, disse: tira tudo dele, tudo que você quiser, só não mexe na vida dele. E assim foi tudo subtraído da vida de Jó.
ele se encheu de enfermidades, coçava o corpo de dia e de noite, não conseguia repouso. Era uma vida realmente muito difícil pelos sofrimentos que ele passava. Mas mas Deus, olhou para a terra procurando um que fosse justo e só viu aquele que Deus considerou justo, e esse foi José. Então, nós todos que nos propusemos levar esta palavra de Deus, nós podemos passar por essa malha fina, dizer, não, esse aqui é justo, aquele é justo. Eu posso lhe dizer que talvez nenhum de nós escape. Nenhum de nós. Mesmo você que está assistindo, achando que aquela pregação daquele pastor, assistindo a esse momento agora, achando que nós estamos plenamente seguindo a Cristo, eu posso dizer, qualquer um de nós não tem um justo sequer. Um justo. Um que possa dizer, opa, esse aí é meu filho que me compraz. Ou seja, o próprio Deus veja características dele nas nossas vidas. Pode ser que ele encontre algumas coisas nas nossas vidas que Deus vai dizer, olha, essa pessoa aí pelo menos melhorou nisso, naquilo. Isso é o que ocorre, né? Isso que ocorre. Mas nós, através desta palavra, nós temos que entender que o nosso espelho não pode ser as autoridades eclesiásticas, independente da denominação, independente da igreja que você congrega. Não existe uma perfeição de quem leva esta palavra, das atitudes de quem leva a palavra. Agora, o que nós temos que, nessa informação, perceber é o que está de fato em linha com a palavra. O que nós estivermos falando, que pelo seu conhecimento você diz, não, isso está em linha com a palavra. Então, apesar de quem ministra ter suas falhas, mas você considera porque a palavra de Deus é o que importa. A palavra de Deus é a palavra verdadeira, legítima, transformadora e salvadora. Esta sim. Não podemos ver as pessoas que pregam. O foco, se você está direcionando seu entendimento em cima de um pastor, você está errado. Embora eu entendo que tem pastores que têm uma vida, que procuram ter uma vida reta, uma vida de fato em Cristo, mas também tem as falhas dele. E tudo que aquelas pessoas que tiveram um novo nascimento, que está em Cristo, tudo que fizermos de correto, isso sim tem que ser imitado. Agora, independente do histórico daquela vida, quando você vai pegar um financiamento para comprar um carro, por exemplo,
o banco que vai financiar esse carro, através do seu CPF, ele vai verificar o seu histórico. Ou seja, se você paga as contas direitinho, se você não tem protestos, enfim, ele vai observar a sua vida financeira se está toda limpinha para poder conceder o empréstimo. Não é assim? Nosso Deus, certamente, quando ele olha para nós, ele não olha como os analisadores de crédito dos bancos. O Deus olha para nós, ele vê uma mancha imensa do nosso passado. Mas ele quer saber daqui em diante. Ele coloca algo importante nas tuas mãos. E ele quer ver se você vai, de fato, cumprir aquele crédito que Deus concede a você e a mim. Não é? É diferente. É diferente da financeira. E se você tiver um histórico sujo, tá difícil comprar alguma coisa financiada, não é? Mas Deus não. Deus não é assim. Ele quer que, através dele, do próprio Deus, da presença do Espírito Santo, a gente seja recriado, lavado pelo Espírito Santo. Uma transformação verdadeira, sem observar o que é que o povo está falando. O que é que o povo está falando? Porque a humanidade, geralmente, ela é cruel. Ela vai procurar sentenciá-lo de todo o seu histórico pregresso. É diferente de Deus. Porque é dali em diante que, quando você tem um novo nascimento, tem o batismo do Espírito Santo, dali para frente é uma história, dali para trás é outra história. Sabe que na contagem do tempo romano tem ali DC e AC, onde seja o marco inicial da contagem do tempo no calendário romano é antes de Cristo e depois de Cristo. Dali diante passa a contar o calendário. Nós estamos hoje no ano de 2025, ou seja, 2025 anos depois da vinda de Cristo. Então, nós contamos idade, certamente, também a partir dali que você recebeu a Cristo. Isso é um ponto favorável, né? Porque as pessoas querem se aparentar mais novas. Então, pelo menos do ponto de vista espiritual, o calendário é, na sua vida, na minha vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes do seu batizado, você contava os tempos tenebrosos, as estações tenebrosas. E ali para frente, quando você passou a verdadeiramente a viver uma vida em Cristo teve um novo nascimento, ali é o AC, DC, depois de Cristo na sua vida. O Espírito Santo faz morada em você. Então, a humanidade,
antes de Cristo, ela tinha leis que eram severas e que certamente ninguém seria salvo, não é? Mas por que não seriam salvos? Porque a natureza do homem é muito pecaminosa e não teria condições de seguir piamente a lei dos tempos do Velho Testamento. Mas a partir de Jesus, a humanidade recebeu uma benesse imensa, porque o próprio Deus, ele não vai contar o que você fez para trás. Ele vai contar do batismo do Espírito Santo, quando você aceitou Jesus, para frente. Então, isso é muito importante, minha gente. Muito importante. Muito importante para a gente entender quem de fato é importante para a nossa vida. Quem nós devemos agradecer todo instante. Quem devemos honrar todo instante. Os nossos focos, muitas vezes, são nos bens materiais e em pessoas importantes, entre aspas, nesta vida secular. Eu ontem fui para um restaurante com minha família. E nesse restaurante, eu contei ali, entre aqueles grupos que estavam sentados com suas famílias ali, mais ou menos, que eu vi 6 usinas de Alagoas representadas pelas suas famílias. Você veja que é um ponto importante. Mas entre todas as famílias de 6 usinas do estado de Alagoas, certamente ali naquele local teria um PIB muito grande. Ou seja, a maioria do PIB arrecadado no estado de Alagoas a maioria estava ali representada pelas famílias. Eu estava com minha família lá. Minha visão, entendendo que todo mundo quer uma vida boa, quer ter os bens materiais, desfrutar. Mas eu passei, depois que entendi a palavra que recebi a Jesus, que é muito importante também você ter os seus bens materiais. É bom você se relacionar bem com as pessoas. E aquelas pessoas muito ricas também somam, né? Diz que é uma energia boa do ponto de uma unção do dinheiro para trazer para você. Mas eu olhava ali para aquelas famílias, eu vendo que alguns outros que não eram tão importantes chegavam ali naquela mesa daquele usineiro com sua família, abraçava, cumprimentava na outra família também, a outra. Então, para demonstrar uma proximidade, aqueles que não eram tão importantes financeiramente, para demonstrar uma oportunidade de dizer, eu sou próximo a essa pessoa importante. Abraçava, conversava, vinha outro tal. E, e eu ali naquele meio. Poucas pessoas conheciam, opa, tudo bem, veio falar comigo. Mas vinha pela essa proximidade e amizade. Não vinha falar porque eu me destacava entre aqueles que eram tão ricos. E a gente analisa assim os valores, né? Os valores que nós percebemos. O foco da nossa existência não pode ter tão somente os valores materiais. A importância que a gente deve dar às pessoas não deve ser tão somente pelos cargos ou pela riqueza que a pessoa tem. Às vezes, pessoas humildes até surpreendem você pela sabedoria
ou pela proximidade com Cristo. E eu olhava aquele pessoal todo ali, né? Tanta gente importante financeiramente. E eu olhava, poxa vida. É como minha esposa disse. Muitos aqui dos que estavam ali já idosos. E minha esposa diz assim: ele, quando morrer, vai entrar na fila do pão. Ou seja, aquela fila que todo mundo vai para tentar pegar seu pedaço. Não é? Então, por isso, a gente tem que entender muito claramente a importância que a gente deve dar nas nossas vidas. O que é mais importante? Não é que nós devemos destratar ou renegar aquela amizade com a pessoa porque ela é muito rica. Não, pelo contrário. O que é que Deus diz? Ama a todos. Primeiro a Deus. E a todos como a ti mesmo. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser classe média. Ama a todos. Mas a oportunidade, por exemplo, no ambiente daquele que eu estava, tocava-se piano, um ambiente realmente muito agradável, que nós estávamos, eu e minha família. Muito agradável. Ali você teria uma oportunidade, por acaso, de levar a palavra de Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o que a gente tem que entender é que nós somos instrumentos por onde nós formos, com quem nós estivermos. Né? Em alguma oportunidade que tivermos, você não tem que estar se restringindo, estar se intimidando. Eu não vou levar a palavra para essa pessoa, o que é que ela vai pensar de mim? Você não está nem aí, puxa. Faça a sua parte. Deus conta com você. Ele quer que você, de fato, seja instrumento dele para todas as pessoas. Quando a gente está aqui nas mídias sociais, Instagram, YouTube, rádio, sistema de Gael de comunicação no ar, levando um programa ao vivo, esses programas na mídia, esses programas vão alcançar pessoas de diferentes locais, diferentes países, diferentes poder aquisitivo. Às vezes, pessoas tão ricas estão ali naquele desfrutar da vida, dos prazeres da vida, que todos nós queremos. Mas a gente tem que entender que tudo isso é bondade de Deus. Tudo que a gente passa de bom ou de bem que acontece na nossa vida provém de Deus. Nós devemos agradecer por todos os favores. Mas e quando a pessoa está naquela dificuldade? Agradecer por quê? Se a gente analisa ali, um está milionário, aquela família ali milionária, outra família, tal, e algumas pessoas você depara e a pessoa está na dificuldade. Por que será, hein, gente? Por que será? Mas se Deus é um Deus do milionário e é Deus do pobre, por que essa diferença dos bens que as pessoas têm? Certamente, cada qual faz uma importância na vida.
não é? Tem uma importância na vida para formar essa verdadeira engrenagem que é o mover do Espírito Santo em todos nós. Se todo o corpo, como diz a palavra, fosse olhos e os ouvidos, se todo o corpo fosse boca e os olhos, não é? Então, Deus, ele vê a importância não nos valores materiais. Ele vê a importância das pessoas pelo achegar daquela pessoa a Deus, pelo transformar daquela pessoa de sair de uma esfera tenebrosa, de uma vida pecaminosa e passar para uma vida verdadeiramente em Cristo, seguindo a palavra de Deus. Porque, voltando ao restaurante de ontem, tantos e tantas famílias ali, seis famílias representadas pelas usinas que eles têm. Para Deus isso é importante? Acho que não. É importante pelo que aquela pessoa pode oferecer de empregos para as pessoas da sociedade, mas não há uma importância pessoal, entende? As pessoas milionárias, como as pessoas pobres, fazem parte de um contexto que é necessário na vida de todos, na vida secular, para a gente aprender, não é? Mas a gente tem que entender que, como diz a palavra, não acumuleis riquezas onde os ladrões roubam, onde as traças roem. E eu te digo, complementando, e que você não pode levar para o outro lado, não é? Naquele tempo dos faraós, eles não entendiam isso, botavam valores, joias, tudo dentro ali daquela esquife. Mas nós entendemos que somos pó e de pó voltaremos, né? Então, o dinheiro é muito bom. Seria uma hipocrisia você dizer, não, eu não tenho interesse de dinheiro. Tem até uns monges lá que têm uma vida, ou às vezes umas irmãs católicas, que elas têm uma vida reclusa e não se importam com dinheiro. Mas nós que estamos aqui enfrentando o dia a dia, também sabemos que é importante. E às vezes você olha para aquela pessoa, meu Deus, tem tanto dinheiro ali, não deve nem ter problema. A pessoa ser empresário nesse país, meu Deus do céu, é tanto problema, gente. É tanto problema. A legislação é muito protetora dos empregados. E os empregadores, muitas vezes, são tidos como algozes. Na realidade, não é isso. A importância deve ser entendida, tanto os funcionários são importantíssimos para as suas atribuições dentro da área que ocupa, mas o empresário também deve ser visto como importante para aqueles, tanto na obra de Deus, como também para entender que ali ele gera recursos para manter a obra de Deus, né? Então a gente tem essa percepção. Eu quero que nós entendamos isso, que Deus te abençoe, que te dê prosperidade, paz e muito amor na